Olá, eu sou o Dr. William, diretor de Oncologia e Hematologia do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu tenho comigo aqui a doutora Suelen Nastri Castro, oncologista clínica, especialista em câncer de pulmão. Nós acabamos de voltar do Congresso Mundial de Câncer de Pulmão em 2019, realizado em Barcelona. Foi um congresso bastante importante, com algumas atualizações e apresentações de dados novos e com uma abordagem bastante multidisciplinar, que realmente talvez seja o aspecto mais importante do tratamento de câncer de pulmão. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as novidades que aconteceram nesse congresso. Eu acho, William, que você poderia começar conversando com a gente sobre as atualidades em rastreamento de câncer de pulmão, que a gente viu na plenária lá em Barcelona. O rastreamento para câncer de pulmão teve um protagonismo bastante importante nesse Congresso Mundial, porque a gente já sabe, ficou bastante claro com o estudo americano e o estudo europeu, o NLST e o Nelson, de que o rastreamento certamente reduz a mortalidade por câncer de pulmão. Eu acho que nós estamos entrando numa segunda era de rastreamento de câncer de pulmão, que é tentar definir qual é a população que mais se beneficia do rastreamento e se a gente consegue agregar alguns biomarcadores para tentar, na qual a gente precisa fazer tomografias, tentar diminuir talvez o número de tomografias que precisam ser repetidas e melhorar a eficiência do programa de rastreamento. Então nós tivemos uma apresentação, por exemplo, que olha para dados epidemiológicos e ao invés de você tentar selecionar os pacientes somente com base na idade, com base no histórico de tabagismo e no tempo que esse paciente parou de fumar, a gente começa a agregar outros fatores de risco num modelo muito mais refinado, que é facilmente calculado, e aí aqueles pacientes de maior alto risco são aqueles pacientes que provavelmente vão se beneficiar mais do rastreamento com câncer de pulmão. Uma outra estratégia que foi avaliada é a gente olhar para alguns biomarcadores no sangue, por exemplo. Então, a presença de autoanticorpos ou a presença de alguns padrões de microRNA que podem definir quais são os pacientes que precisam de exames de imagem e talvez precisem ser seguidos por um tempo maior ou seguidos de uma maneira um pouco mais agressiva para diagnóstico do câncer de pulmão. A gente vai começar a refinar bastante o rastreamento. Eu acho que na plenária também ficou bastante evidente, e para mim foi talvez o estudo mais importante de todo o congresso, que foi o estudo Violet, que é um estudo de cirurgia. A gente raramente vê estudos randomizados em cirurgia, especialmente em cirurgia torácica, e esse foi um estudo lindo que foi feito em vários centros no Reino Unido, que comparou a cirurgia aberta versus a cirurgia vídeo-assistida. Esse estudo ele tem uma série de características que para mim, definem ele como talvez um dos estudos mais bem feitos cirúrgicos que a gente viu em todos os tempos, e eu digo em toda a oncologia, não só na oncologia torácica. Por quê? Porque esse estudo utilizou um mecanismo de randomização onde você estratificava por cirurgião. Então, o paciente, quando ele era randomizado para receber cirurgia aberta ou cirurgia vídeo-assistida, a estratificação se dava pelo cirurgião, ou seja, o próprio cirurgião fazia o mesmo número de casos de cirurgia vídeo-assistida e o mesmo número de casos de cirurgia aberta. Então, isso é uma maneira de você controlar, tanto pelo centro onde esse paciente está sendo tratado, quanto pela habilidade do cirurgião em um manejo pós-operatório. Um outro ponto bastante interessante desse estudo é que eles avaliaram a randomização em tempo real e eles gravavam inclusive as entrevistas de quando você tentava incluir pacientes para o estudo, tentavam identificar se algum paciente não quisesse ser incluído, o motivo pelo qual isso não aconteceu, e aí eles faziam treinamento com a equipe dos centros cirúrgicos onde esses pacientes estavam sendo tratados para aumentar o recrutamento. E com isso eles conseguiram aumentar o recrutamento e terminar o estudo até antes do previsto. O estudo basicamente focou nas complicações de curto prazo da cirurgia aberta versus a cirurgia vídeo-assistida, e o que ele demonstrou é que aqueles pacientes que foram para a cirurgia vídeo-assistida tiveram menores complicações de curto prazo, eles também tiveram um menor tempo de internação e tiveram um menor uso de dor. Inclusive, foi avaliado por meios de análise detalhada dos prontuários desses pacientes o tipo de analgésico e o número de analgésico que esses pacientes usavam.
Então, certamente esse estudo ele veio sedimentar o papel da cirurgia videoassistida como padrão ouro para esses pacientes. A gente não teve nenhum detrimento dos resultados oncológicos na cirurgia videoassistida, mas mais do que isso, ele é um estudo lindo na maneira como ele foi conduzido, da maneira como os dados foram reportados. Eu acho que ele é um marco para a cirurgia torácica. Eu acho que dentro, então, da doença localizada, você poderia falar um pouco para a gente da radioterapia pós-operatória. Isso, então imaginando agora que os nossos pacientes são operados, alguns desses pacientes acabam vindo com doença N2 incidental. E a gente sempre tem um pouquinho de dificuldade de entender quais são os pacientes que precisam de radioterapia pós-operatória, quais são os pacientes que não precisam. Existe um estudo randomizado correndo que a gente ainda não tem os resultados. A gente tende a utilizar a radioterapia pós-operatória para os pacientes com doença N2 incidental, especialmente quando há muitos linfonodos mediastinais acometidos, mas a gente não tem muitos dados prospectivos. Isso é baseado em meta-análises e em dados retrospectivos. Um estudo relativamente pequeno, chinês, agora no Mundial de Pulmão, olhou para isso de maneira prospectiva, era um estudo randomizado para se fazer PORT, ou radioterapia pós-operatória versus não, e o que esse estudo mostrou é que você acaba diminuindo o risco de recorrência loco-regional ou da sobrevida livre de recorrência loco-regional, mas você não tem impacto em sobrevida global. Eu acho que a gente ainda precisa aguardar os dados do estudo maior que está correndo, o estudo europeu, mas isso acaba diminuindo um pouquinho o nosso entusiasmo para a radioterapia pós-operatória. Mas acho que mesmo para pacientes que vão para a cirurgia, e aí voltando ao tópico de pacientes ressecáveis, a gente teve alguns dados interessantes de neoadjuvância nesse mundial, não é, Suelen? Isso, eu acho que a estratégia de quimioterapia mais imunoterapia está vindo para a neoadjuvância, né? Uma vez que a gente tem um aumento da taxa de resposta, eu acho que nesse cenário é importante a gente diminuir a doença para ser ressecável com maior segurança. Eu acho que o estudo NADIM, né, mostrou isso, de quimioterapia mais imuno, né, aumentou a taxa de resposta patológica, né, nos pacientes estadio clínico 3, ressecáveis, né, e eu acho que isso é uma coisa que obviamente a gente vai estar estudando mais e eu acho que pode ser no futuro um tratamento proposto para os pacientes, quimioterapia mais imuno no cenário neoadjuvante. Nesse estudo NADIM, inclusive pacientes com múltiplas cadeias N2 acometidas acabaram entrando no estudo, receberam quimio mais imuno neoadjuvante, a taxa de resposta patológica maior chegou em torno de 70%, 80%, quer dizer, um número bastante impressionante, né, Suelen? Com certeza. Eu acho que para pacientes, né, com múltiplas cadeias, eu acho que é um tratamento promissor, né? Ainda a gente não pode usar na prática clínica diária, mas eu acho que os dados estão caminhando para que essa estratégia seja uma estratégia talvez cada vez mais que vale mais a pena a gente estudar e eventualmente implementar, né? Nós acabamos apresentando também os dados das complicações cirúrgicas do estudo NEOSTAR, que é o estudo de neoadjuvância que nós desenhamos lá no MD Anderson com nivolumab versus ipi-nivo. E basicamente esse estudo mostrou que é possível você fazer imunoterapia neoadjuvante, inclusive imunoterapia dupla. Precisa ter um pouquinho de cuidado, porque esses pacientes podem apresentar algumas complicações. Teve um paciente, inclusive, que faleceu em decorrência de uma fístula, que provavelmente veio em decorrência de uso de corticoide, uma inflamação pulmonar que esse paciente teve por conta da imunoterapia. E um ponto bastante interessante é que lá no MD Anderson a gente perguntava para os cirurgiões e colocava numa escalinha qual que era a dificuldade operatória que esses cirurgiões encontravam no paciente antes de neoadjuvância. E a gente vê que a dificuldade operatória ela vai subindo. Quando você faz esses tratamentos, especialmente tratamento combinado, o cirurgião nota que existe uma dificuldade operatória um pouquinho maior. Isso só mostra que a gente tem que ter atenção à medida que a gente começa a usar isso. Tem alguns estudos, inclusive no Brasil, com imunoterapia neoadjuvante que estão correndo. O nosso cirurgião tem que estar muito próximo da gente, tem que estar bem, entendendo bem o que está acontecendo e tem que entrar para a cirurgia preparado para fazer uma ressecção um pouco mais difícil. Vamos passar agora para a parte de tratamento sistêmico, né, doença metastática. Vamos falar um pouquinho de terapia-alvo. O que a gente teve de novidade em terapia-alvo? Eu acho que em terapia-alvo a gente teve 2 estudos mais importantes, né? Eu acho que o estudo que testou a droga AMG 510 para a mutação do KRAS, G12C, que é uma das mutações mais frequentes em adenocarcinoma de pulmão.
foi bem promissor, né? Eu acho que a gente ainda tem estudos a serem feitos posteriores para a gente ver se isso é realmente incorporado na prática clínica, mas foi uma droga que eles testaram nesse estudo de fase 1 com escalonamento de dose, né? E chegou a uma dose de 960 e foi uma droga bem tolerada, né? E que deu uma taxa de resposta e uma duração de resposta, eu acho que importante. Eu acho que isso a gente vai aguardar os próximos estudos, mas eu acho que é alguma coisa que a gente tem que ficar de olho. Talvez esse estudo venha para o Brasil, acho que no final do ano, né, para a gente poder incluir pacientes e ver se essa droga realmente é benéfica para os pacientes com mutação do Carras G12C. Na ASCO eles tinham apresentado os primeiros 10 casos, agora expandiram isso, a taxa de resposta chega aproximadamente a 50%, então é uma droga bem promissora e Carras é difícil de tratar. Difícil, é uma mutação que a gente ainda não tem um tratamento direcionado, né, e estava órfão aí de tratamento. Eu acho que realmente foi um estudo importante. E no Brasil, a fase de expansão desse estudo, ela está disponível, na verdade depende um pouquinho do timing, às vezes a gente tem vagas disponíveis ou não para os pacientes receberem essa droga, e para o Brasil deve chegar o randomizado de fase 3 para o ano que vem. Então a gente vai ter um pouquinho de mão com essa medicação para os nossos pacientes brasileiros aqui, né? E ainda no tópico de terapia-alvo, novidades com relação ao LOXO 292, isso, né, que é o droga... Supercatinib. Esse é uma droga para as fusões do RET, né, o inibidor seletivo da fusão do RET, que apesar de ser uma alteração menos frequente, né, no câncer de pulmão, eu acho que vale a pena a gente ter um tratamento direcionado para essas mutações. E a droga é bem eficaz, né? A gente viu que a taxa de controle de doença, eu acho que no geral, né, de doença estável e resposta parcial, foi de 96%, né? E a gente teve uma taxa de resposta boa também em sistema nervoso central. Então eu acho que essa é uma droga que ainda não está aprovada, mas certamente com esses dados ela deve ganhar aprovação logo. Rápida. E a gente não tem muita opção para tratar paciente com RET, a gente tem algumas drogas disponíveis para outros tipos tumorais, mas que funcionam mais ou menos em câncer de pulmão com translocação do RET. Eu acho que o LOXO 292 veio para desbancar todas essas drogas e eu acho que vai ser a droga mais importante que a gente vai ter no futuro próximo. Novidades de imunoterapia em doença metastática, o que a gente teve isso? Em doença metastática, em câncer de pulmão de não pequenas células, eu acho que de novidade a gente teve aquelas alterações que a gente já vinha buscando em relação à resistência, que foi dito bastante, né? Eu acho que a gente está vendo uma relação mesmo de algumas mutações, como o CTK11, o STK11 e o KEAP1, né? São mutações que a gente, em geral, a gente não tem muito como tratar essas mutações, mas elas são relativamente frequentes e a gente entendeu nesse mundial, quer dizer, uma série de estudos mostrando que são um fator prognóstico negativo, ou seja, os pacientes que têm essas mutações, eles vão pior quando eles são tratados com quimioterapia ou quando eles são tratados com imunoterapia. E aí a gente teve a primeira análise olhando para a adição de imuno à quimioterapia, foi uma análise do MD Anderson mostrando que os pacientes que têm esse tipo de alteração aparentemente não se beneficiam da adição de imuno à quimio, né? Então, isso a gente consegue essas alterações, o resultado dessas alterações dos painéis mais estendidos e talvez seja uma maneira da gente começar a personalizar um pouquinho o tratamento imunoterápico. Suelen, nós tivemos alguns dados de TMB também em relação ao benefício de imunoterapia em pacientes com TMB alto e TMB baixo. Isso, e parece ser, né, pelos estudos que foram apresentados, que a gente tem usado o TMB, que independe se o TMB é baixo ou alto, parece que toda a população tem benefício de adição de quimioterapia mais imunoterapia. Isso, quer dizer, é um pouquinho diferente da estratégia com Ipi/Nivo, né, onde talvez o TMB tenha um papel importante, né? Mas em termos de quimio mais imuno, parece que ela beneficia tanto quem é TMB alto como o TMB baixo, né? O interessante é que os dados do TMB, na verdade, vieram dos estudos Keynote, da combinação de quimio mais imuno, eles vêm de sequenciamento do exoma. Então a gente espera que a gente tenha os dados de STK11 e LKB1 nessa coorte, e aí a gente possa olhar para esse estudo prospectivo e ver qual é o benefício da adição de imuno à quimio. Eu acho que o que fica bem claro é que a gente não precisa de um só biomarcador, né? A gente precisa de uma junção de biomarcadores para entender realmente quem se
se beneficia dessa quimioterapia mais imunoterapia. E agora, para finalizar, a gente vai falar um pouquinho de câncer de pequenas células, que a gente teve alguns estudos importantes. Teve o estudo CASPIA, né, que foi apresentado inclusive na plenária também, né, que é para adição de imunoterapia à quimioterapia nos pacientes com doença extensa. A gente já tinha os dados do Empower 133, que mostraram que tinha benefício em sobrevida global, e parece que então esses dados do CASPIAN vieram para corroborar que realmente eu acho que a estratégia de quimioterapia mais imuno em câncer de pulmão pequenas células também tem o seu papel. No Empower 133 a gente usava platina, etoposídeo com ou sem atezolizumab, e agora no CASPIAN platina, etoposídeo com ou sem durvalumab. Né? Então, e os dados são bastante parecidos, quer dizer, a magnitude de ganho, o ganho de sobrevida global. Então eu acho que quimio-imuno para doença extensa veio para ficar mesmo, né? E para os pacientes que acabam progredindo depois da quimioterapia, a gente não tem muito o que fazer, a gente tem algumas drogas com atividade baixa, né? Por exemplo, o topotecano, que a gente acaba usando bastante, mas a gente teve agora os dados de irinotecano lipossomal, né? Isso irinotecano lipossomal, uma formulação lipossomal, né? Para pacientes que falharam a platina, então em segunda linha. Lógico que ainda é um estudo pequeno, a gente vai precisar de estudos maiores, mas ele veio com um escalonamento de dose, talvez a dose ideal seja 70 mg por metro quadrado, né? A dose de 85 foi tóxica. E eu acho que foi bem tolerado e teve uma taxa de resposta importante que a gente não vê, né, em segunda linha de câncer de pulmão de pequena célula, que é de aproximadamente 44%. Então talvez seja uma estratégia interessante. O irinotecano lipossomal já está aprovado para neoplasias de pâncreas em alguns países, e pode ser que tenha uma indicação aí para small cell também, se os estudos maiores se confirmarem. Então, um congresso bastante interessante, várias novidades, várias atualizações. E o ano que vem, para quem tiver fôlego, o congresso vai ser em Singapura. Obrigado e até breve. Obrigada.